Olá, bem-vindos todos a mais um encontro nosso do Lar de Teresa. Esses encontros têm sido diferentes, mas muito prazerosos, como sempre. E hoje nós temos uma convidada especial. Ela está em Três Rios. É a Tânia Wilson. É uma companheira nossa, já de longa data, que faz, o pessoal que frequenta o Paulo Estevão já conhece. Então, nós estamos iniciando, dando as boas-vindas à Tânia. Seja muito bem-vinda, Tânia. Muito obrigada. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Gente, é uma alegria imensa. Vocês não sabem como que esse momento está sendo feliz para mim, de estar aqui de volta nesse espaço virtual do Lar de Teresa. Então, eu abraço a todos e todas e que esse seja um momento de aprendizagem para todos nós na proteção de Jesus. Obrigada, Tânia. Então, nós vamos iniciando. O tema do nosso encontro dessa noite, que está sob a responsabilidade da Tânia, é a parábola da figueira que secou. E nós vamos iniciar com a página de abertura. Hoje, a nossa página foi tirada do livro Bênção de Paz, psicografia do Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, e autoria espiritual de Emmanuel. E ele vai fazer comentários sobre uma anotação do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 13, versículo 12. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. São um dos ensinamentos de Jesus retirados do Evangelho de Mateus. E Emmanuel vai compartilhar conosco os seus pensamentos e reflexões a respeito desse versículo. E ele inicia assim: quanto mais tiveres posses sem utilidade, títulos sem aplicação, conhecimento sem trabalho, poder sem benevolência, objetos sem uso, relações sem proveito, menos livre te reconhecerás para ser feliz. De certo que a independência não quer dizer impassibilidade à frente da vida. É razoável por suas reservas amoedadas, mas é importante se mantenham colocadas a serviço do amparo e do progresso comunitários. E te exornes com lauréis terrenos, entretanto, mobilizando em auxílio dos semelhantes. Entesoures cultura, todavia, utilizando-lhe as possibilidades em benefício do próximo. E disponhas de autoridade, contudo, manejando-a na administração da bondade e da justiça. E conserves pertences diversos para conforto e apresentação individuais, doando, porém, o supérfluo no socorro aos que sofrem na retaguarda. E contes com legiões de amigos, mas buscando motivá-los para as obras da beneficência e da educação. Quanto mais retivermos do que somos e temos em louvor do próprio egoísmo, eis-nos mais escravos da sombra em que se expressa o domínio do eu. Estejamos, porém, convencidos de que quanto mais dermos do que somos e temos em apoio dos outros,
mais livres nos tornamos para assimilar e esparzir a luz que entretece o reino de Deus. Emmanuel. Vamos, então, ainda sob os ecos dessas palavras tão sábias, tão lúcidas, desse benfeitor espiritual que não se cansa de nos ensinar. Olhando a natureza humana, conhecendo suas inclinações, ele vem nos trazer esses ensinamentos, e nada diferentes dos ensinamentos do Cristo, quando diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse, o maior de todos os mandamentos. Aí estão a lei e os profetas. Senhor, essa é a verdade divina, verdade eterna, e que transcende as eras, e já viu e já passou por culturas e gerações, civilizações, permanecendo límpida, clara, cristalina, porque baseada na lei de amor, justiça e caridade. E essa lei temos em nossa consciência, Senhor, que é a tua própria presença em nós. Então, que possamos buscar a justiça, o amor e a caridade dentro de nós, para construirmos um planeta melhor, pessoas mais felizes, igualdade entre todos os seres e colaboração entre todos os seres. E assim, pedimos para iniciar as reflexões desta noite, dando para a Tânia as nossas melhores vibrações. Graças a Deus. Tânia, muito obrigada. A palavra é sua. Então, vamos lá. Como a companheira já disse, o tema hoje trazido à nossa reflexão é a parábola da figueira que secou. Essa parábola ela está no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, nos itens 6 a 10. Eu dividi a minha fala aqui em 4 momentos. No primeiro momento, nós vamos ver essa passagem e algumas peculiaridades para trazer essa análise. Eu recorri ao Pastorino na sua obra Inigualável Sabedoria do Evangelho, se não me engano é o volume 5, que ele analisa essa passagem. Então, nós vamos ver algumas coisas interessantes, inclusive esse termo, parábola, por que ele foi usado aqui nesse trechinho. Em seguida, nós vamos ver o que Kardec fala. Nos 2 itens, ele vai colocar a apreciação dele, da passagem, nós vamos trazer isso aqui, esse resuminho. O terceiro momento vai ser o E Agora, José? O que isso tem a ver conosco, com o nosso dia a dia, nós que estamos ainda vivendo esse momento difícil, esse momento de crise, mas também um momento de crescimento. Dentro de uma pandemia, nós vamos ver o que essa parábola tem a ver conosco de maneira particular. E, por fim, quem já está acostumado às minhas falas sabe que eu sou professora, então eu adoro passar dever de casa. No finalzinho, na conclusão, eu vou então passar uma tarefa que vai ser para todos nós. Então, vamos, companheiros, primeiro a passagem. O interessante na escolha que Kardec faz primeiro, eu gostaria de lembrar que esse capítulo, A Fé Transporta Montanhas, ela está entre 2 capítulos que é importante a gente lembrar para entender em profundidade onde Kardec quer chegar ao colocar esse trechinho aqui. Então, o capítulo anterior é muitos
os chamados, poucos os escolhidos. E o capítulo depois desse, 19, o capítulo 20, vai ser os trabalhadores da última hora. Então, vejam que interessante, essa escolha não foi acidental, claro, porque Kardec, tudo dele era muito organizado, de forma muito lógica, tendo um sentido. Então, o que parece aí que o codificador quis colocar essa mensagem dirigida a nós, tarefeiros do bem, tarefeiros da seara do Cristo, em sequência, com mensagens muito importantes para nós que nos consideramos seguidores, discípulos de Jesus e de sua mensagem. Mas o que Kardec vai fazer especificamente com essa parábola? Ele vai pegar em Marcos, o capítulo 11, versículos 12 a 14, e ele vai cortar e depois ele coloca os versículos 20 a 23. Então, de que se trata essa passagem, na verdade, da parábola da figueira que secou? Jesus sai de Betânia, ele estava hospedado na casa da família de Lázaro, Marta, Maria e Lázaro. Ele sai de Betânia se dirigindo a Jerusalém. E logo assim que ele sai de Betânia, ele sente fome. Ele sente fome e divisa, ele vê uma figueira cheia de folhas ao longe, e tendo fome, ele se dirige a essa figueira. Chegando lá, a figueira não tinha figos, só tinha folhas. Mas o evangelista, ao narrar essa passagem, ele diz assim: a figueira não tinha frutos, porque não era tempo de figos. Então, Jesus se aproxima com fome, procurando figos, não tinha figos, mas porque também não era tempo de figos. Jesus, então, amaldiçoa a figueira, dizendo que jamais ninguém coma nenhum fruto de ti. Para aí, Kardec faz um corte e retorna no versículo 20, com os discípulos junto a Jesus, passando por essa figueira, e Pedro então vai dizer: Senhor, olha a figueira que amaldiçoaste, secou inteirinha até a raiz. E todos ficaram muito impressionados com aquilo, nunca haviam visto algo assim. E Jesus, no finalzinho, diz que qualquer um que tivesse uma fé, mas uma fé em que não haveria espaço, ou em que não houvesse nenhum espaço de dúvida em seu coração, conseguiria fazer aquilo e transportar montanhas de um lugar para o outro e fazer qualquer outro prodígio. Essa é a passagem. Aí vocês podem estar se perguntando, qualquer um se perguntaria, por que tem esse nome parábola se é uma passagem? Porque, na verdade, é uma passagem, é um ato de Jesus. Jesus sai de um lugar, está indo para outro, e tudo isso acontece em movimento, com eles conversando. Bem, recorremos então a Pastorino. O que Pastorino vai dizer? Que entre os profetas judeus existia uma forma de parábola que ele dá vários exemplos. Eu recomendo aqui que quem quiser se aprofundar, que a gente não vai poder fazer aqui nesse espaço, que recorra à obra de Pastorino, que é assim muito interessante a leitura. Então, ele diz que entre os profetas judeus havia um tipo de parábola que não era uma narrativa, ele chama de parábola em ação, ou ação simbólica. Haroldo Dutra Dias prefere usar esse termo, mas Pastorino chama de parábola de ação. Então, o que seria? Seria tipo uma encenação, uma dramatização que é feita de muito impacto para causar uma impressão muito funda naqueles que estão à volta, no caso do profeta Jesus, aí está conduzindo essa parábola em ação. Então, Jesus quis, naquele momento, utilizando aquela figueira, passar uma informação, um ensinamento muito importante. E vejam que coisa interessante que Pastorino lembra na análise dele, que Kardec não coloca aqui, esse meiozinho de Marcos, entre Jesus estar indo a Jerusalém, passa com fome pela figueira, não tem figos, ele amaldiçoa a figueira, vai para Jerusalém, o que acontece em Jerusalém? A purificação do templo, é aquela passagem que Jesus vê os vendilhões do templo, expulsa todo mundo. E depois ele retorna, e no retorno, então, os discípulos constatam que a figueira havia secado. Então, nada disso foi proposital, porque Jesus também, tudo dele tinha um sentido muito particular. Bem, o que Pastorino vai dizer, então? Que Jesus quis deixar essa mensagem, que aqueles que o seguem verdadeiramente, que procuram atender às leis de Deus,
têm que ser árvores que produzem. Nós temos que ter uma produção. Uma produção em que sentido? Aí nós vamos ver na análise que Kardec faz. O que Kardec vai dizer na análise dele? Primeiro, ele vai dizer que a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão ao bem, mas que na realidade nada de bom produzem. Isso a gente acontece da gente ver isso nas nossas instituições. Pessoas que muitas vezes ficam anos e anos frequentando a instituição, entram lá, assistem palestra, tomam passe, mas nunca se engajam em nenhuma atividade, nunca produzem ali naquele espaço alguma coisa em termos de colaboração, ou mesmo nas próprias vidas, sempre com as mesmas reclamações, sempre parecendo que estão no mesmo lugar. Então, Kardec, num primeiro momento, ele vai dizer que essa figueira que secou são essas pessoas que apenas aparentam a propensão ao bem, mas que, na realidade, não estão engajadas nesse processo de transformação e de progresso moral e espiritual. Ele diz também que se refere, Jesus, a gente pode estender essa análise de Jesus, ou esse comentário de Jesus, aos oradores, expositores com mais brilho do que solidez. Então, são aquelas pessoas que falam de uma maneira muito bonita, mas não se referem a fontes, não aprofundam em termos de ideias, falam. É muito gostoso ouvi-los falar, mas quando você vai ver, parar para pensar, não há muita substância naquilo que eles falam. E aqui um alerta. Eu tenho visto isso muito nas nossas instituições, né? As pessoas falam como se fosse meio que uma autoajuda espírita e não citam obras, não fazem referências. Então, seria algo assim que Kardec também lembra. Ele fala também que poderia se referir a todos os que, tendo meio de serem úteis, não o são. Eu já vou comentar isso com mais detalhe. E, finalmente, utopias e doutrinas sem base sólida. São todo conjunto de ideias, todo conjunto de pessoas que deveriam estar frutificando no sentido do progresso espiritual e, na verdade, não estão congeladas, estão paradas, sem nenhum movimento de aperfeiçoamento. Bem, é importante lembrar por que Kardec coloca aí essa passagem aqui no capítulo da Fé Transporta Montanhas. Ele coloca por causa do finalzinho, que Jesus diz que se a gente tiver fé, sem duvidar, sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, com efeito acontecerá. E aí é aquela questão, a gente sempre tem um cadinho de dúvida aqui dentro. A gente sempre tem alguma maneira de hesitação. Por isso que nós, que estamos ainda nesse processo de evolução mediana, nós ainda não conseguimos grandes prodígios como Jesus, os discípulos, o Divaldo, Chico, algumas dessas pessoas que já têm uma fé um pouquinho mais avançada, já passaram por muitas fases, né? Já estão quase zerando esse jogo de aperfeiçoamento em relação à fé, conseguem, porque a gente hesita. E aqui a gente lembra também aquela passagem muito bonita do pai do lunático, que fala para Jesus: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então, nós somos aqueles crentes até hoje que creem descrendo. Então, é muito importante que a gente, nesse processo de frutificar, de produzir, a gente de fato acredite em nós, acredite na proteção que a gente recebe, acredite em Deus e em Jesus, em todo esse auxílio que nós incessantemente recebemos. Muito bem. O que isso tem a ver conosco? Eu grifei aqui no meu resuminho essa frase de Kardec, que eu gostaria de trabalhar, então, de chamar a atenção para ela com mais propriedade. Kardec, vou lembrar aqui, ele diz assim, que essa figueira que secou se refere a todos os que, tendo meios de serem úteis, não são. É aqui, irmãos e irmãs, que a gente tem que parar e pensar se isso não tem a ver conosco. Se nós não estamos dentro dessa categoria, porque expositores nem todos somos, criadores de utopias e doutrinas, quase ninguém, eu imagino. Mas todos nós temos condição de sermos úteis. Será que nós estamos dentro dessa categoria aqui?
que Kardec fala, quer dizer, a gente tem condição de fazer algo que a gente não está fazendo, a gente não está conseguindo fazer nada em favor de ninguém, nem no núcleo familiar, nem no nosso trabalho, nem no ambiente que a gente circula. Então, é aqui que nós temos que parar para pensar nessa lição de Jesus, com mais propriedade, mas assim, trazendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então, o que eu coloquei aqui? E um pouquinho também trazendo que o Pastorino também fala isso. Muitas vezes a gente passa a nossa vida esperando um momento para produzir. É igual aquela história da felicidade. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir ir para a Europa, eu vou ser feliz. Quando eu comprar uma casa, eu vou ser feliz. A mesma coisa no trabalho, no aperfeiçoamento. Eu estou muito enrolado, eu trabalho muito, então, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar integralmente à causa espírita, ao trabalho no bem. Ou quando a gente é muito jovem, não, agora é época de curtir. Quando eu tiver mais velho, trabalhando, com responsabilidade, aí eu vou me dedicar. Então, a primeira lição importante para nós, que já temos uma adesão a doutrina espírita, é ver se a gente não está fazendo esse adiamento, se a gente não está esperando para frutificar em determinadas épocas. E foi por isso que Jesus quis buscar o figo na época que não era de figo, porque ele quis nos alertar para isso, que nós que nos pretendemos já árvores frutíferas, que já temos acesso à boa nova, nós temos que frutificar independente da estação. Vejam a questão da epidemia, dessa pandemia, que muitos de nós ainda estamos isolados. Pode parecer que não haveria nada para a gente fazer, mas o contrário. Muitas pessoas se engajaram em orações, em correntes de orações, de pensamento pela paz do mundo, de descoberta de uma vacina para essa doença, para o Covid. Muitas pessoas deram assistência a amigos que os procuraram pelo WhatsApp, pelo telefone, apesar de não recebê-los presencialmente. Então, onde as pessoas se situam no momento, todos nós nos situamos no momento, vamos colocar aí nesse plural, é que nós temos que nos perguntar, nesse momento em que eu estou, nessa circunstância, nessa condição, nesse contexto, o que eu posso fazer? De que maneira que eu posso ser útil, independente de nós esperarmos momentos apropriados para fazer isso. Então, o progresso é uma obrigação de todos os minutos para todos nós. E que progresso é esse? Do que nós estamos falando exatamente? Bem, a gente sabe na doutrina espírita que a gente tem um progresso individual, que seria o aumento do nosso conhecimento, um progresso cognitivo, mas um progresso também moral que está relacionado às nossas virtudes. E como que a gente desenvolve as virtudes? A maioria das virtudes são virtudes de relação. A gente desenvolve as virtudes na relação com o outro, com o nosso próximo, em todas as instâncias que nós fazemos parte. A fraternidade, a misericórdia, a compaixão, a solidariedade. Pense em qualquer virtude. Essas virtudes vão estar sempre relacionadas a alguém, ou até a nós mesmos, num primeiro momento. E essa preocupação, então, de evoluir, nós temos que pensar de maneira prática. Desde que eu tive acesso ao conhecimento espírita, o que eu, na verdade, posso apresentar de frutas ao Senhor, se o Senhor me buscar? E aqui a gente lembra a grande passagem da morte. O que eu já posso apresentar de frutos, de crescimento, desse conhecimento, das minhas virtudes? Lembrando também que na questão 573 do Livro dos Espíritos, e esse ano é ano de eleição, é muito importante lembrar essa questão, Kardec pergunta lá, qual a missão do espírito encarnado? Fazendo o link aqui com o Livro dos Espíritos. É uma das questões que eu mais gosto no Livro dos Espíritos, é essa. O que os espíritos respondem? Instruir os homens, melhorar as instituições e auxiliar o progresso. Então, quem de nós acha que só olhar para o próprio umbiguinho e cuidar só das próprias virtudes e do próprio conhecimento está suficiente, está de boa, como diz a meninada? Não, porque nós temos também como tarefa, enquanto espíritos encarnados, auxiliar o progresso, melhorar as instituições e instruir os homens. Então, muita atenção nesse ano, que é um ano da gente fazer isso, porque é um ano de uma maneira mais intensa, porque é um ano de escolha dos nossos representantes. Bem,
Então, esse frutificar, ele envolve esses aspectos todos. Vocês podem também estar pensando assim, bom, mas em tempos de pandemia ficou todo mundo em casa. Eu já citei algumas coisas aqui que a gente pode fazer quem ainda estiver isolado, mas eu, quando penso nessas questões de ação no bem, de possibilidade ou não de fazermos alguma coisa em nosso benefício, em benefício dos nossos semelhantes, eu procuro pensar, Tânia Wilson, qual seria para mim, na atual encarnação, uma situação em que eu me veria com muita dificuldade para achar alguma coisa em termos de produzir esses frutos do bem, esses frutos sazonados. E uma coisa vem à minha cabeça, amigos e amigas, eu não sei vocês, né, se colocando essa questão. Uma coisa vem à minha mente, ficar numa condição de tetraplegia, que é aquela condição em que a gente não consegue mover nada do pescoço para baixo. Eu acredito que, para mim, seria uma das mais dolorosas expiações que eu poderia vivenciar, seria vivenciar uma condição dessa. E há muitos companheiros, muitos irmãos e irmãs nossos que estão nessa condição, possivelmente, quem sabe, até assistindo essa minha fala, ouvindo, né, assistindo esse vídeo, ouvindo essa minha fala. E aí eu sempre me perguntei, mas e se eu ficar nessa condição? Porque eu não sei, nenhum de nós sabe. E se eu for chamada a essa expiação? Eu, então, não vou poder fazer nada, porque eu não vou poder me levantar, andar, me mexer? Não, porque eu pensei nisso. E é aí que a gente vê uma série de possibilidades que a gente tem que a gente muitas vezes não explora, por falta de hábito, por preguiça ou por acomodação. Eu quero crer que a falta de hábito, principalmente. Então, o que eu poderia fazer, por exemplo, nessa condição, só mexendo os meus olhos e falando? Eu poderia rezar pelas pessoas, eu poderia fazer orações intercessórias belíssimas, e aqui eu trago aquela passagem espetacular do livro Semeador de Estrelas, que é a passagem do suicida do trem. Se algum companheiro ou companheira não leu ainda, leia um livro, o livro todo é maravilhoso, mas essa passagem eu choro toda vez que eu releio, é belíssima, em que Divaldo vê no noticiário, lá na Bahia, que um trabalhador havia se jogado na frente de um trem, ele então muito sensibilizado, porque era um pai de família com 5 filhos, ele anota o nome daquele homem e passa a rezar por aquele espírito que ele nem conhecia. Vejam que bonito isso! Ele nem conhecia. Era um nome, era um fato chocante, um fato. O que Divaldo faz? Divaldo passa a rezar todo dia por aquele homem, intercedendo, conversando, e é tão bonito ouvir Divaldo falando, que ele dizia assim, Senhor, era um pai de família, 5 filhos, ele deve ter ficado perturbado, muito bonito como que Divaldo conversava e defendia esse espírito junto a Deus, nosso Pai. Até que, muitos anos depois, Divaldo estava passando por um sofrimento intenso, que ele não diz no livro o que é, e ele estava chorando no quarto dele, na casa dele, quando entra algum espírito que ele não conhecia. E esse espírito pede para ele não chorar. Ele então fica danado da vida, né? Fala assim, mas como assim? Eu não posso nem chorar. Agora, eu com tanta dedicação ao bem, será que eu não posso nem ter um momento de curtir a minha dor? E esse espírito nada mais era do que aquele espírito que veio então dizer a Divaldo de todo o auxílio que o Divaldo prestava e presta ainda às pessoas como ele, que ninguém lembrava, que ninguém dirigiu uma oração. E ele conta para Divaldo como que ele começou a escutar a voz do Divaldo e como que isso o ajudou a sair daquela situação. Então vejam que lindo. Todos nós podemos diminuir um pouquinho o horário que a gente fica na televisão, no WhatsApp, na internet. Mas, queridos, não é fazer algo de forma mecânica, é fazer com sentimento, porque não é só o que a gente faz, é o como nós fazemos. Divaldo fez com dedicação, e ao fazer com dedicação, aquela energia, aquelas palavras, aquelas orações chegaram àquele indivíduo em sofrimento inimaginável, do jeito que ele estava. Então, nós podemos fazer muita coisa, onde quer que nós estejamos, e essa é a principal mensagem dessa parábola
da figueira que secou. E é a pergunta que nós temos que nos fazer. Eu também trouxe uma história muito interessante que eu li no outro dia, e vejam que a questão de frutificar, ela está muito relacionada também ao propósito. Qual o propósito da minha vida? Que é outra pergunta para a gente se fazer. Para que eu acordo todas as manhãs? Para que eu acordo para viver mais esse dia na minha vida? Então, eu trago aqui uma historinha muito que cabe aqui nesse nosso tema, que não é de um livro espírita, mas é um livro que fala do propósito da vida, de 2 psicólogos, que fala de um senhor chamado Edward, que morava na Suíça, e ele fez teologia, se formou pastor, viveu mais de 20 anos na África, retornou à Suíça, constituiu família, teve filhos, teve netos. E ficou responsável por várias paróquias. O senhor Edward, quando ele tinha mais ou menos 80 anos, a esposa dele faleceu. Foi uma perda muito difícil para ele, mas ele se recuperou daquele luto tão difícil, que olha que é raro, tá, gente? Porque a gente sabe que, estatisticamente, pelo menos no Brasil, os homens vão primeiro, né, que as mulheres, mas nesse caso, ela foi primeiro e ele ficou. Aos 84 anos, o senhor Edward tem um AVC e fica com um lado do corpo paralisado. Os filhos, então, acabam tendo que colocá-lo numa instituição de longa permanência. Nós aqui no Brasil não temos essa tradição, mas lá fora eles encaram isso com absoluta naturalidade. Eles colocaram o senhor Eduardo, então, nessa instituição de longa permanência, mas chegaram lá para visitá-lo muito preocupados, porque não havia um quarto individual. Ele só tinha uma vaga num quarto duplo, então eles ficaram preocupados com toda aquela mudança, 84 anos, recém-viúvo, naquela dificuldade física. Aí chegaram lá, e aí, papai, como que você está? E, para surpresa de todos, ele, muito sereno e sorridente, falou assim: eu estou muito bem, eu comecei hoje um novo ministério. E todos olham sem entender, mas como assim, papai, um novo ministério? Sim, o Ministério da Amizade. Eu me dei conta que aqui há muitos idosos que não têm amigos, então agora eu vou começar o Ministério da Amizade. Então, reparem como, onde nós estivermos plantados pela vida, e aqui a gente não sabe do nosso futuro, pode ser que qualquer um de nós seja chamado a passar pela aprovação de ser hospitalizado com Covid, de estar lá naquele ambiente. Onde nós estivermos, a proteção de Deus não só estará conosco, como nós também teremos ocasião de fazer o máximo bem. Basta apenas nós olharmos para além de nós mesmos, olharmos em volta aquele ambiente que nos circunda e pensarmos, como eu pensei no caso de eu ficar tetraplégica, o que eu posso fazer nesse momento? E com certeza, companheiros, nós acharemos alguma coisa, porque o bem, ele pode ser feito em qualquer momento, em qualquer circunstância e em toda parte. Também gostaria de, agora que eu estou me encaminhando para o finalzinho, eu acho que ainda tem alguns minutinhos, lá o pessoal mostra uns 5 minutinhos, mas acho que ainda tem uns 5 minutinhos. Qual seria a conclusão, então, que é a tarefa que eu vou passar para todos nós? Além de nós podermos fazer a oração intercessória, além de nós podermos assistir vários vídeos, e que espetáculo, eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade, eu criei uma agenda de eventos online para tentar assistir tudo que eu quero, e não dá para assistir tudo que eu quero. Além de nós podermos aumentar o nosso conhecimento espírita, qualquer outro tipo de conhecimento, com atividades online, além da gente poder escutar os companheiros que estão mais fragilizados, dar apoio ainda que à distância, se a gente não puder encontrar, além de tudo isso que a gente pode fazer, eu vou passar uma tarefa especial para todos nós, que eu também li num livro. Hoje em dia, há uma área da psicologia, eu colei grau agora em psicologia, minha segunda graduação, e eu simpatizei muito com essa vertente, que é uma vertente que é a mais recente, que é a psicologia positiva, e que trabalha com o crescimento do potencial humano,
porque as outras, sempre o foco era no transtorno, né? Em lidar com o sofrimento psíquico, com o sofrimento mental. A psicologia positiva, não, ela já nasceu numa vibe, numa energia diferente. Olha, vamos empoderar as pessoas, vamos desenvolver aquilo que as pessoas já têm de bom. Tudo que vocês puderem ler na internet de psicologia positiva, vai ser tudo nessa linha de crescimento pessoal. E uma das atividades, além da questão da gratidão, que é muito trabalhada, mas a gratidão eu acho que vocês já devem ter escutado alguma coisa, da importância de ter um caderninho e todo dia escrever 3 coisas pelas quais sermos gratos. No meu caderninho hoje, adivinha o que é que tem no meu caderninho da gratidão? A minha fala aqui nesse espaço virtual do Lar de Tereza, já coloquei no meu caderninho da gratidão. Então, além da gente ter esse caderninho, pode ser um pote de vidro em que a gente vai escrevendo papeizinhos ou escrito, enfim. Outra coisa muito importante que vai nos fazer bem e que nós estaremos nessa condição de frutos sazonado distribuindo esse bem para as pessoas é a bênção, abençoar. Lembram dos nossos avós ou dos nossos pais, quando a gente ia falar com eles, o que eles falavam para a gente? Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha. Hoje em dia não se tem mais isso, né? Os pais modernos, eu, por exemplo, nunca falei isso para os meus filhos, porque eu já faço parte de uma outra geração. Mas outro dia eu estava lendo um texto que é até de um padre, se não me engano, que autorizou a reprodução, ele falando só sobre a importância de nós abençoarmos. E o que é, companheiros, abençoar? Olha que tarefa bacana que eu estou passando aqui para todos nós. Abençoar é querer o bem ilimitado e evocar a proteção de Deus para todos os seres sencientes e para todas as circunstâncias da vida. Então, qualquer pessoa que vier à nossa mente, qualquer conhecido ou desconhecido andando na rua, pensando em hospitais, que a gente possa dizer internamente: eu abençoo esse hospital e as pessoas que ali trabalham ou estão internadas. Eu abençoo o Lar de Tereza e todas as pessoas que estão aqui virtualmente, juntos, me assistindo, me ouvindo, mas juntos aqui, refletindo sobre essas lições. Eu abençoo o sofrimento que eu estou passando, porque eu sei que dele virá um crescimento. Então, vamos chamar a nós, de maneira especial, todo dia, essa tarefa da bênção. E eu vou lembrar o que é abençoar. Porque amaldiçoar é mais fácil para a gente, porque, para mim, pelo menos, que ainda sou bem perfeita, né? Estou lá, ainda bem lá embaixo. Amaldiçoar a gente faz com pé nas costas, né? A gente olha para a pessoa, pragueja, quando a gente não gosta, quando a gente está irritado. Então, amaldiçoar é acabar dizendo alguma expressão, alguma palavra que signifique o mal para alguém. Abençoar, o que é abençoar mesmo? Abençoar é querer o bem ilimitado. Seja as pessoas, seja os animais, aos ambientes ou até aquilo tudo que a gente vivencia. Então, que você, irmão, que você, irmã, onde quer que você esteja, ao ver essa exposição sobre a parábola da figueira que secou, que você possa receber em seu coração todo esse bem ilimitado, toda essa bênção de amor, de paz e saúde que daqui de Três Rios eu envio para você. Que o Senhor nos abençoe. Então, ainda recebendo essas vibrações abençoadas. Muito obrigada, Tânia. Obrigada pelas suas reflexões, mas, sobretudo, obrigada pela sua alma que você compartilhou conosco nesses momentos, não é? Porque não são reflexões que vêm apenas do conhecimento, da análise, não, mas são reflexões de almas, não é? Que desejam experimentar e viver aquilo que estão conhecendo e compartilhando. E creio que esse é o chamado para todos nós nesses dias, não é? Interessante de
reclusão, mas uma reclusão que nos chama a compartilhar. Então, é sobre essas vibrações amorosas que Tânia compartilhou conosco que vamos unir os nossos corações para celebrar a grandeza da vida que se manifesta pelo amor incomensurável de Deus por todas as suas criaturas, em todos os reinos, em todos os universos, que vão para muito além da nossa própria compreensão. Mas, Senhor, a tua lei, que é eterna e infinita, essa lei fala ao nosso coração que podemos buscar o infinito do amor dentro de nós. E podemos sentir que, ao compartilharmos o que compreendemos do teu amor uns com os outros, então o infinito se aproxima e podemos senti-lo em nós. E então a nossa alma se alegra, porque sentimos que estamos caminhando rumo ao Pai Eterno, rumo à origem e ao final de todas as coisas, ao final que não tem fim. Senhor Deus, te agradecemos pela vida, te agradecemos por este planeta, te agradecemos por nós neste momento, por esses ensinamentos recebidos. E caiam essas sementes numa terra em que as nossas mãos possam trabalhar, adubar, para que venham a produzir frutos sazonados, frutos doces, maduros, para serem compartilhados e gerarem alegria e felicidade para nós e para todos. Graças a Deus. Então, vamos agradecendo, nos despedindo por esse encontro tão gostoso. Aí de Três Rios fica a nossa gratidão, Tânia, a nossa alegria de ter você conosco. Muito obrigada. E muito obrigada também que estão nos assistindo, que possamos nos encontrar na próxima semana e que durante essa semana que se inicia, esse tempo todo, que possamos refletir e não esquecer do dever de casa. Não podemos esquecer esse dever de casa, abençoar. Obrigada, graças a Deus. Até.